Olá, meus amores e minhas bruxas. Eu sou Jade Maria Zimbra, estou aqui para tirar as cartas para o mês de fevereiro para vocês, revolucionárias, estranhas, aquarianes, que esse mês estão de aniversário, não é mesmo? Vamos ver aqui o que o baralho de Maria Padilha tem de regência para fevereiro de 2026. Opa! A lanterna vermelha, alertas no caminho. Bom, esse é um mês, talvez esteja sendo um mês sensível para vocês. Esse período pré-aniversário é sempre um lugar de revisão, de repensar esse ciclo aí de um ano que se passou. Então talvez vocês estejam atentas e atentos às coisas que têm aparecido no caminho de vocês, numa energia meio desconfiada, assim, né? E essa carta diz para vocês, de fato, aguçarem a sensibilidade, perceberem em que situações vocês entram, de quais situações vocês precisam sair, porque realmente existe uma sensibilidade no ar aí que não permite que a gente baixe totalmente a guarda. Então, atenção, mas também se permitindo confiar no processo, confiar nesse ciclo que se inicia e vivendo aí um dia após o outro, meus amores. Vamos ver aqui as energias desse mês para vocês. A louca, justamente um novo ciclo que tem a ver com um processo de continuidade, mas aqui mostra vocês com coragem para encarar o precipício, coragem para chegar em alguma situação limite e se lançar nela de alguma forma, né? Esse novo ciclo que se inaugura é um ciclo que se inaugura com coragem, com disposição e até com essa estranheza mesmo que é de vocês, essa coisa de conseguir tomar decisões que talvez as pessoas não entendam, mas que para vocês faz sentido e realmente não tem que fazer sentido para ninguém. Conforme vocês forem caminhando, a coerência dos fatos vai se organizando para quem observa vocês. O que mais? Opa. Os enamorados. 4 de paus, celebração. O que mais? 10 de ouros. Mais um, por favor. As de espadas. Então aqui os enamorados fala de vocês. Apesar de vocês estarem com essa energia, com esse impulso de ação, de inovação, que é uma coisa já inerente, né? Vocês estão conectados com os sentimentos de vocês. Vocês estão agora arriscando e ousando em coisas que têm a ver com desejos profundos, assim, né? Talvez algumas escolhas precisam ser feitas, mas essas escolhas que forem feitas, o que vai prevalecer, o que deve prevalecer, acho que é isso que essa carta está tentando dizer, é o que vocês sentem, é o que o pulsar do coração aciona mesmo, assim, onde ele acelera, onde ele relaxa, e permitir que esse seja o som que guie vocês para as decisões que precisam ser tomadas. O 4 de paus é a carta de celebrar as estruturas que foram conquistadas, de conseguir olhar ao seu redor e ver que você tem o que você precisa e que você pode, inclusive, se sente grato por isso tudo que está acontecendo. 10 de ouros, sabe? Uma noção de familiaridade, de completude, de saciedade aqui rolando para vocês esse mês, sabe? Então, a partir do momento que vocês se lançam nessa perturbaçãozinha que está pulsando, nessa novidade que quer se inaugurar, e a partir do momento em que esse se lançar está conectado a um sentimento profundo, a uma certeza intuitiva de que o seu coração está em paz com isso, estruturas se revelam
e estruturas que você estava esperando para sentir uma certa segurança aqui. E aí tem esse As de Espadas confirmando que qualquer ideia que seja traçada agora é um corte no ar para revelar aquilo que é de vocês de fato. Assim. Então, organizem as ideias, estabeleçam conexões aqui com pessoas que vocês sabem que vocês podem contar, mas ao mesmo tempo fazendo um planejamento que é um corte nesse estado de eu preciso desviar dessas dificuldades que estão me deixando desconfiada, que estão me fazendo sentir uma certa insegurança aqui. Então, talvez o antídoto para a insegurança seja justamente a coragem de se lançar numa ideia que está pulsando aí e que tem a ver com os seus sentimentos. Vamos ver aqui com o baralho cigano. A raposa. A serpente, pois é. A casa. Os peixes e os livros. Então, aqui, essa raposa e essa serpente estão falando dessas dificuldades e perigos dessa lanterninha vermelha que se acendeu no começo do jogo de vocês. Então, atenção a quem vocês trocam, atenção ao que é dito em lugares públicos, atenção a como você compartilha essas ideias, a como você se coloca na frente desses precipícios, quem está com você para te dar suporte, sabe? E ao mesmo tempo fala de uma esperteza aqui. Nem sempre essas cartas falam de ameaça, mas falam da necessidade de estar alguns passos à frente, né? De estar alguns passos à frente como uma estratégia mesmo de conseguir fluir as suas ideias sem que interferências desviem vocês do que vocês estão tentando fazer. Que é, na verdade, essa estruturação. A casa, os peixes e os livros. Então a gente está falando de um movimento de estruturação, de reconhecer o próprio espaço de vocês, de reconhecer o quanto vocês têm para receber, o quanto vocês têm para oferecer. E tudo isso ainda está passando por um processo de estudo e organização. As espadas e esse livro aqui no final me falam sobre... Tem todo esse impulso, tem toda essa vontade, tenha certeza de que a partir do momento que vocês se lançarem, vocês vão acessar um lugar que é sólido, que é firme, mas ainda estamos encontrando aqui a necessidade de se desviar de algumas situações e de vir com a novidade como um corte, de vir com a nova ideia como um golpe no ar, assim, riscar o céu com uma ideia que está bem estruturada, que está bem estabelecida, sabe? Então não é se lançar por se lançar, é se lançar a partir de um planejamento, de um mapa, mesmo que esse mapa seja um mapa surreal, um mapa surrealista, um mapa que não te guie necessariamente para um destino, mas um mapa de como se lançar. Vamos ver aqui então para finalizar uma carta do Oráculo da Deusa. Eostre. Eostre vem aqui falando sobre o crescimento e vem pedindo para que você reconheça o quanto você amadureceu nos últimos tempos, o quanto as últimas circunstâncias e até o quanto esse estado de desconfiança e alerta serve para você aprender a proteger o seu próprio espaço, a proteger o seu corpo, o seu espírito, a sua mente, que, né, é tudo uma coisa só, e que tudo que está aparecendo para você esse mês envolve sim um processo de crescimento e de amadurecimento, né? Então recebam e se proporcionem também aprender e acompanhar esse processo de maturação das coisas. Por mais difíceis que se apresentem as situações, não desanimem, mantenham essa coragem, esse instinto de fazer pequenas revoluções cotidianas por aí.
Tá bom, Aquário? Espero que tenha ressoado por aí. Se não ressoou, que o vento leve. Desejando uma consulta particular, é só entrar em contato. Um beijo e até março!